tremendamente abençoados pela sua instrumentalidade. Que Deus te abençoe. Pastor Edinaldo é viciado em igreja. Não aguenta ficar fora da igreja. Coisa boa, né? Esse tipo de vício é bom. O Fulvio me ligou, aí sugeriu uma data, eu disse que não dava, aí depois ligou novamente. Tem essa outra data. Falei com o pastor disse que tem essa outra data. Aí, quando ele me sugere mais de uma data, eu sinto que ele quer que eu venha. Então... Aí ele ligou lá. Da última vez que eu estive aqui pregando, eu falei sobre capítulo 1 do Evangelho de João. Me lembro que falei sobre o Jesus divino. Hoje eu quero falar também no primeiro capítulo, mas é do livro de Efésios. E quero conversar com os irmãos a respeito da obra da salvação em Jesus Cristo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, capítulo 1, os versículos a partir do verso 3 até o versículo de número 14. E depois eu vou louvar ao Senhor com um hino que eu entendo que tem a ver com aquilo que nós vamos falar nesta noite. Convido a igreja a se colocar de pé. E diz assim a palavra do Senhor: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da sua glória, da glória e de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Oremos ao Senhor. Ó Deus, nosso Pai querido, Deus amado, aqui estamos nesta noite na tua casa, neste lugar de louvor e de adoração, para ouvir a tua voz, para sentir a tua presença no nosso meio e para nos edificarmos
com os meus irmãos aqui presentes. Te peço, meu Senhor amado, que o Senhor fale ao nosso coração e à nossa mente, nos dar a compreensão e o entendimento das Escrituras, para compreender a Tua vontade em nós. Ser conosco, Senhor, por amor de Jesus Cristo, o nosso Salvador amado, é que eu te oro e te agradeço. Amém. A igreja pode se assentar. Falar nesta noite dentro desse texto. Eu queria que os irmãos mantivessem a sua Bíblia aberta. Nós estamos no plano eterno, o plano de Jesus Cristo, de Deus em Jesus Cristo. E Ele tem um plano na vida de cada um de nós. Sou canhoto, aí é complicado. Aí é tudo de cabeça para baixo. Vamos trocar com aquele outro violão? Ele está dando. Quando eu já trago meu violão, porque quando eu sou pequeno, aí acontece que já fica tudo organizado para quem é alto, né? Pode subir, deixar nessa posição aqui para mim, por favor. Só um pouquinho de paciência, eu estou melhor do que o apóstolo Paulo, porque ele só tem 1,5 m. Eu tenho 1,58 m. Por isso que eu dizer que era o menor em Cristo. Uma vez fazendo a pesquisa sobre a vida de Paulo, eu fiquei feliz demais. Paulo era menor do que eu. Quando eu chegar lá no céu, eu vou encontrar Paulo menor do que eu. Obrigado. Deus tem um plano em cada criatura, aos astros ele dá no céu, a cada rio
Meus irmãos, Paulo, o apóstolo, ele fala da nova sociedade em Cristo. E eu gostaria de, dentro desse tema, falar do papel da Trindade no plano eterno da salvação. O papel da Trindade no plano eterno da salvação. Queridos irmãos, um dos maiores sonhos que a humanidade tem alimentado aqui nesta terra é a existência de uma comunidade humana perfeita, onde não haja divisões, onde não haja inimizades, onde não haja guerras, onde todos sejam iguais. Há um sonho. Há um anseio. As eleições estão aí e as pessoas esperam dias melhores. Mas eu não tenho boa notícia para vocês. Jesus disse que o mundo vai de mal a pior, enganando e sendo enganados. A nossa esperança não é nesta terra. A nossa esperança é nos céus. E quando eu paro para pensar, eu paro e olho neste mundo, eu olho para a história humana, desde os tempos antigos, desde os tempos mais remotos,
vemos essa tentativa sendo criadas pelo homem no sentido de formar e de organizar uma sociedade sempre sem sucesso. Exemplo, sociedade de Karl Marx. Sabe por quê, queridos irmãos? Porque nada do que diz respeito ao homem é perfeito. Nada aqui na terra é permanente. Com o passar dos anos, mudam-se as decisões, mudam-se os costumes, mudam-se os valores, a linguagem, os conceitos e até as mais obstinadas afirmações. Hoje o homem diz, amanhã este mesmo homem se contradiz. A criatura é assim, mas não o Criador. Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, Ele é imutável. Nós somos mutáveis, nós mudamos, o nosso pensamento muda, as nossas ideias mudam, mas o nosso Deus, Ele é eterno. E nesse texto, irmãos, Paulo, o apóstolo, mostra aqui nesta carta que a igreja é uma sociedade que está sendo forjada, que está sendo preparada por Deus em Cristo Jesus. Ele está construindo, Ele está formando um povo, estabelecendo uma família, gerando um corpo, edificando um santuário com judeus e gentios. Esse era o propósito, irmãos queridos, de Deus em Cristo, revelado pelo apóstolo Paulo. Quando eu olho para esse texto de Efésios, capítulo 1, de 3 a 13 ou 14, é a maior sentença gramatical da Bíblia. O ponto final aparece no versículo 13, nas Bíblias antigas, e o ponto final termina no versículo 14, nas Bíblias mais novas. São 203 palavras na língua grega, no Novo Testamento. Após a saudação habitual do apóstolo Paulo agora, ele prorrompe num entusiasmo tão grande, de maneira tão entusiástica, que ele custa parar. E ele vai direto, ele vai falando, não tem ponto, não tem vírgula, ele vai até o final, encadeia os pensamentos um após outro e fica até mesmo difícil de compreender o sentido do texto, exatamente por essa forma como Paulo fala. Mas não é apenas um texto longo, é um texto riquíssimo. É um texto que abre a carta que é chamada a rainha das epístolas pelos teólogos. Diz que esta carta, ela é tão sublime, ela é tão maravilhosa, que os teólogos, quando começam a estudar, eles dizem assim: essa é a rainha das epístolas. Efésios é onde o gênio do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Cristo, mas fuge. É também onde encontramos o mais alto conceito de igreja na Bíblia. Todas as igrejas deveriam estudá-la com seriedade, para entenderem o que são e para terem uma visão correta do seu propósito aqui no mundo. O texto mostra a harmonia das pessoas da Trindade, trabalhando juntas. No versículo 3 o foco é o Pai, no versículo 5 o foco é o Filho, e no versículo 13 o foco é o Espírito Santo. É um hino que mostra a obra da Trindade. O aspecto do louvor fica muito bem claro no texto, que há um refrão que surge 3 vezes nesse texto de Paulo. Versículo 6, versículo 12 e versículo 14. Ele diz: é para o louvor da sua glória. É para o louvor da sua glória.
Nós não temos méritos nenhum, nós não somos nada, nós não temos poder nenhum. O homem acha que pode ter poder, os pastores acham que pode ter poder. Nós somos apenas servos de Jesus Cristo e anunciamos o caminho da salvação. Há 3 grandes seções nesse texto. Os verbos nesse texto estão no indicativo, com uma variação de sujeitos. Eu acho tão interessante quando Paulo vai mostrando isso, inspirado pelo Espírito Santo. São 3 seções, como um canadense comentarista bíblico chamado Gorkis bem apontou. A primeira seção está nos versos 3 a 6, onde os verbos ele nos escolheu, no verso 4, e ele nos deu, no verso 6, se referem a Deus. E ele chama esta seção de ele. A segunda seção está nos versos 7 a 12, onde os verbos temos, no verso 7, você está olhando aí na sua Bíblia, e sermos e havíamos, no verso 12, se refere aos cristãos. Esta seção se chama nós. A terceira seção está nos versos 13 e 14, mais breve que as anteriores. A ideia central é: fostes selados. Verso 13, esta seção ele chama de vós. Ele, nós e vós são os sujeitos de cada seção desse texto, e cada uma delas termina com a expressão, pode olhar, o verso 6, verso 12 e o verso 14, para o louvor da sua glória. É Deus promovendo a sua própria glória, quando Ele faz convergir todas as coisas para a pessoa de Jesus. O que está sendo dito é fácil de compreender. Ele age para a sua glória. Homem não tem glória nenhuma, é para a glória de Deus. Nós existimos para a sua glória. Ele age na vida de todos nós e vós para a sua glória. O capítulo 1, irmãos, portanto, do livro de Efésios, mostra que a nação judaica era o canal das bênçãos de Deus aos homens no Velho Testamento. Por isso, se Deus o Pai deveria ser bendito, Jesus Cristo é o novo canal das bênçãos, é a nova aliança aos homens. Ele deve ser bendito, mas é interessante que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que Paulo começa. A expressão reconhece que é em Cristo que estão todas as bênçãos deste hino, do verso 3 ao verso 14. E é para nós uma forte recomendação. O louvor em Efésios é pelo poder de Deus que opera pelo seu povo, por aquilo que Ele fez por nós. A expressão em Cristo, você pega todas as cartas do apóstolo Paulo e você vê que a expressão em Cristo acontece 153 vezes, não é por acaso. A ênfase que Paulo está dando o tempo todo, tudo é por Cristo, é para Cristo, é em Cristo. Essa expressão em Cristo, 153 vezes. Paulo explica então a nossa comum salvação a partir da Trindade, bem dizendo o Pai como o autor da eleição. Deus Pai é o autor do plano eterno da obra da salvação dos eleitos. Deus Pai é o Criador e mantenedor de todas as coisas. O Filho é o executor da salvação planejada pelo Pai desde toda a eternidade. E o Espírito Santo é o aplicador da salvação em Cristo que foi planejada pelo Pai. E os três trabalham juntos, Pai,
Filho e Espírito Santo. E eu quero comentar um pouco a respeito disso, para a gente concluir. Deus Pai é o autor do plano eterno da obra da salvação dos eleitos. Para a gente pensar sobre isso, eu quero pensar com os irmãos sobre aquele versículo que diz assim: o que Deus tem preparado para aqueles que o amam nunca passou pela mente humana. O que Deus tem preparado para o seu povo nunca passou pela mente humana. É algo indescritível. Indescritível. É algo maravilhoso, extraordinário e que nós não temos nem noção. Há um projeto que está se formando para a glória de Deus quando Cristo inaugurar o seu reino. Paulo começa dizendo o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira palavra que eu encontro aqui é bendito. No grego é uma palavrinha chamada eulogetos, que é só empregado para Deus. Eu acho interessante porque quando a gente pega o original, a gente começa a olhar, não é empregado para Jesus nem para o Espírito, é só para o Deus Pai. O eulogetos é uma expressão bendito somente para o Deus Pai. Só Ele deve ser louvado e bendito. Paulo toma uma antiga oração rabínica, que era a segunda bênção ministrada pelo dirigente da sinagoga antes da recitação do Shema, lá de Deuteronômio capítulo 6, verso 4, que vocês conhecem, né? O Shema, e que termina com esta expressão: bendito sejas tu, o Senhor, que escolhestes o teu povo Israel por amor. Então Paulo toma esta expressão e utiliza na sua carta. O texto de Efésios é quase um eco desta bênção. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos elegeu em amor. Veja que é bem semelhante ao Shema. Paulo adapta a liturgia da sinagoga para ser a bênção inicial da sua carta. Se, como desejam vários eruditos, o texto de Efésios era, na realidade, uma carta circular que foi enviada às igrejas. A questão se torna mais profunda, porque Paulo está saudando os cristãos com uma bênção da liturgia judaica, cristianizando-a. A expressão está inserida num cântico de louvor. E que riqueza teológica, irmãos, para nós, é quando a gente pensa de acordo com o texto, não com um versículo isolado, não com uma palavra isolada, mas de um contexto. O que é que tinha na mente de Paulo que o Espírito Santo fez com que ele escrevesse esta carta? O trato de Deus agora é com a igreja. Ela é o povo de Deus, ela canta a sua eleição, ela canta os propósitos divinos, ela é um povo que está sendo formado. Depois no capítulo 2 a gente vê que ele fala que ele está formando uma comunidade com judeus e gentios. Louvor não é um mero misticismo, mas uma declaração de que temos um novo relacionamento com Deus. Irmãos, como é bom quando a gente está cantando, a gente está louvando, quando é bem tocado, quando é bem cantado, né? Como a gente se edifica. Mas há algo mais profundo para Deus porque a gente vê o que está no exterior e a gente se emociona. Mas Deus olha aquilo que está no interior da nossa alma, do nosso coração. Somos o novo povo de Deus. E há bênçãos gloriosas para vós. Paulo as chama de toda sorte de bênçãos. Ele diz assim: toda sorte de bênçãos espiritual. Bênçãos que vêm do próprio céu,
dos lugares celestiais para nós. Antes que houvesse mundo, Deus nos escolheu em Cristo. Não é o homem que vai dizer se você é salvo ou não é salvo, se você é eleito ou você não é eleito. Isso não pertence ao homem, é propósito e plano de Deus conforme a sua vontade, diz o apóstolo Paulo. Antes que houvesse mundo, Deus nos escolheu. Eu não sei por que Deus me escolheu. Eu não sei por que Deus te escolheu, mas Ele escolheu. Um dia a gente vai entender isso lá nos céus. E se Ele te escolheu, e se Ele me escolheu, irmãos, vamos louvar a este Deus, porque fomos criados para a sua própria glória. Deus colocou a nós e a Cristo juntos na sua mente. Quando Jesus vem a esta terra, Deus tinha em mente salvar os homens dos seus pecados, inserir estes homens na sua família. Somos enxertados na família de Deus, somos irmãos de Jesus Cristo espiritualmente, somos herdeiros, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Herdeiros são filhos, fomos enxertados na família da fé. Verso 4 ele diz que escolheu-nos, e o verso 5 ele diz, ele nos predestinou. São expressões chaves da doutrina da eleição, e é um ato misericordioso e soberano de Deus de escolher pecadores para serem salvos em Cristo Jesus. Está trabalhando comigo um missionário. Ontem ele deu testemunho, foi um culto na casa dele, e eu fiquei tão feliz ouvindo o testemunho dele, porque ele tomou conta de uma igreja na Zona Norte. Ele adoeceu, teve um problema nos ossos, e não estava podendo mais trabalhar como a igreja queria. Chamaram o missionário e disse: meu irmão, infelizmente o irmão não está mais produzindo, então ele foi para casa frustrado. A esposa dele trabalha com a minha esposa na clínica. Ela foi à nossa igreja lá. Ele chegou lá meio sem graça, cabeça baixa, por ali, ficou, já tem mais de um ano, é membro da igreja. Ele pertencia a uma outra igreja. E ontem ele deu um testemunho, ele disse assim: eu louvo ao meu Deus, porque Ele me arrancou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Vocês não sabiam, mas eu era um alcoólatra. Eu era um alcoólatra quando Jesus me alcançou. Eu sou um miserável pecador arrependido pelo sangue de Jesus Cristo, e aquele homem que ninguém dizia que seria alguma coisa, hoje eu sou um missionário de Jesus Cristo. A gente não pode dizer outra coisa, dizer assim: aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É este Deus, irmãos, que Paulo está falando aqui. Não é o homem diz assim: este não presta. Mas Jesus disse assim: eu o escolhi para o meu louvor, para a minha glória. Não são os homens que você não deve achar que, não sei o que é que fulano vai achar de mim, ou disso ou daqui. Não tem que achar. Se preocupe com o que Deus acha a seu respeito. A iniciativa da eleição é toda de Deus. Ele nos tem abençoado, verso 3, Ele nos escolheu, verso 4, Ele nos predestinou, verso 5, Ele nos concedeu gratuitamente no amado, verso 6, a eleição é um mistério, e Paulo chama nas suas cartas o Evangelho de Jesus Cristo, o mistério de Cristo. É um mistério este Evangelho. Pega um homem na sarjeta, caído pelas ruas de Currais Novos, e agora Deus torna esse homem um ministro do Evangelho, um missionário para a glória de Deus.
Ele disse: eu vivia revoltado porque meu pai batia na minha mãe, porque ele bebia e batia na minha mãe. Eu tinha vontade de dar um murro na cara do meu pai, mas eu não podia fazer isso. Então eu comecei a beber e comecei a cair nas ruas da cidade, até que o Evangelho de Jesus Cristo me alcançou. Meus irmãos, às vezes eu fico pensando, nós perdemos a religiosidade é tão forte, é tão grande na nossa vida, que nós perdemos essa comunhão com Cristo, através da oração, através do estudo da palavra de Deus, entender que estamos num projeto que é ganho, de um projeto especial, o projeto de Jesus Cristo. A doutrina da eleição é uma revelação divina e não uma especulação humana. Outro dia alguém estava me falando lá na congregação, dizendo assim: pastor, o pastor fulano de tal lá me revelou, eu estou numa luta muito grande, mas o pastor me revelou que eu devo ir para a igreja dele, lá na Zona Norte. E se você quiser ir atrás, pode estar aberto. Agora, eu entendo pelas Escrituras que a revelação está encerrada. Nas Escrituras, revelação de homem, cuidado. Sabe como é que eu entendo? Está lá: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nos últimos dias Ele nos falou através de Jesus Cristo, a quem Ele constituiu o herdeiro de todas as coisas, Ele que é o esplendor da glória, Ele que é a expressão exata do seu ser, do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela sua palavra. Aí alguém diz assim: a revelação de Deus não está completa, então deixa eu completar. Entenda o que eu estou dizendo? Não vá nessa conversa de homens, não. Pastor não tem poder, não. Pastor é igual a vocês, um pecador arrependido pelo sangue de Jesus, e Deus escolheu para pregar o Evangelho. Eu não sei o que fazer da minha vida, eu só sei pregar o Evangelho. Se eu tivesse outra vida, eu acho que eu seria pastor de novo, entendendo todos os percalços que eu já passei na minha vida, porque eu entendo que Deus é Deus na vida de cada um de nós. Portanto, irmãos queridos, é este Deus que tem um projeto, um plano, que inclui a mim e a você. Mas é Jesus quem executa esta obra da salvação dos eleitos. O versículo 14 da carta aos Efésios, Jesus é mencionado pelo nome ou pelo título de Cristo Jesus, Senhor Jesus, Cristo, Jesus Cristo, amado Cristo, ou pelos pronomes ele, dele e nele. Nada mais, nada menos. Nesse texto, 15 vezes. É a frase em Cristo ou nele, ocorre só nesse texto 11 vezes. Paulo quer mostrar que em Jesus Cristo as bênçãos são completas. Vejamos 3 bênçãos de Jesus. A primeira, a redenção. Primeira redenção, versículos 7 e 8. Você está acompanhando aí na sua Bíblia. A palavra denota uma remissão de dívida mediante o pagamento de determinado valor. Em Cristo fomos libertados das algemas do pecado, da escravidão imposta por Satanás. O preço da liberdade, o meio pelo qual a remissão foi obtida, foi o sangue de Jesus, o sangue de Cristo. Este termo sacrificial traz à lembrança o sangue das vítimas ofertados a Deus na economia do Antigo Testamento. Eu cheguei em casa uma vez, eu era pastor em Minas Gerais, aí chegaram um pessoal lá em casa dizendo assim: olha, por trás da igreja tem uma moça de 15 anos, ela está endemoniada. O padre da cidade esteve lá desde as 6 da tarde e não conseguiu exorcizar. O negócio está feio lá, complicado.
Eu disse, Marta, vem cá. Nos ajoelhamos, oramos, confessamos a Deus os nossos pecados. Me levantei, passei de um colega meu, chamei o pastor Adelones, chamei um presbítero da igreja e disse, pastor, eu não tenho experiência com esse negócio não vou não. Rapaz, vai, você vai. Você está com medo, eu também estou com medo, mas vamos lá. A gente tem a palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Quando eu entrei, a casa estava lotada, eu escutei que um pessoal vai chegar o pastor, não sei o quê, sempre fiquei esperando, agora a coisa tem que acontecer, né? O pastor está chegando. O padre ainda não conseguiu fazer o exorcismo aqui. Então. Quando nós chegamos na porta da casa, só Deus sabe como é que eu estava. E meus colegas também, o pastor amigo meu, mas o presbítero da igreja. Quando chegamos na porta da casa, a gente ficou sabendo que a moça estava no último quarto da casa com a porta trancada. Trancaram ela lá. Aí aquela voz mais esquisita que vocês não podem imaginar. Eu sempre digo o seguinte, que tem uma igreja aí que consegue botar o diabo de joelho amarrado lá e faz uma pregação e faz não sei o quê. Isso é balela. O diabo é coisa séria. Não se brinca com o diabo. Ela gritou de lá de dentro, disse assim, quem foi que mandou esses homens aqui porque eu não chamei? Mas eu quero dizer, lá dentro, todo mundo assustado, inclusive nós três. Disse assim, tem uma coisa, não tem pastor, não tem ninguém que me tire daqui. Ela digo, opa, o diabo percebeu, ele sabe que nós somos pastores, então já tem um negócio a nosso favor aqui. Aí entramos, vai todo mundo, vai mais na frente. Quando chegamos lá, a moça estava deitada, com a mão assim, no sofá, abrimos a porta, assustados com aquela situação. Ela falava que ela não abria a boca e saía aquele som, parecia uma caixa de som, um negócio meio esquisito. Aí a Adelantes olhou para mim, eu olhei para a Adelantes para ver quem ia primeiro. Aí eu disse assim, olha, você vai sair daí em nome de Jesus Cristo, aquele que derramou o seu sangue pelos nossos pecados. Foi o que eu falei. Quando eu falei isso, ela gritou, ela pulou lá e gritou e disse assim, não fale nesse nome porque eu não conheço e não quero que fale nele. Deus me deu uma força naquele momento, foi exatamente essa hora. Eu digo assim, ó, como o bicho ficou com medo quando eu falei de Jesus derramar o seu sangue por nós. Aí, é como se Deus tivesse jogado a injeção em mim, outro em Adelones e outro em Ildeí, presbítero. Irmãos, foi um negócio tão impressionante, foi 1 hora de muita luta. Mas tem uma coisa que os irmãos sabem que eu sou presbiteriano bem tradicional. Teve uma coisa que fugiu à minha teologia, que eu não consegui entender. Mas naquela hora eu estava com a Bíblia. Quando tinha um momento que voltava a voz dela, aí o pessoal dizia, não, o diabo foi embora. Calma, peraí, o diabo é astuto. Aí ela dizia assim, gente, parece que eu dormi 100 anos, eu estou tão cansado. Mas eu estou com uma dor nos olhos muito grande. Você sabe o que é fazer um pastor presbiteriano tradicional, você escutar aquela voz lá dentro, você bota a Bíblia nos olhos dela. Opa! Na hora eu discuti teologia. Peraí, calma, o negócio não é assim não. Bota a Bíblia nos olhos dela. Aí eu peguei a Bíblia nos olhos dela. Quando eu botei, ela começou a gritar, tira esse negócio daqui, esse negócio está me queimando. Aí eu pensei, a Bíblia é a palavra de Deus que está queimando. Ela deu ela fez assim, e caiu e saiu. Depois de 1 hora, ele já estava cansado. Às vezes tem coisas que a gente não entende. De repente vem bota a Bíblia então nos olhos dela. Aí os irmãos não entendem por que eu falei da minha teologia. Eu sou presbiteriano tradicional. Foi uma luta lá naquela hora, mas foi assim que Deus nos... Ou seja, eu disse assim, isso que está queimando os seus olhos, Satanás,
é a palavra de Deus, e você sabe, saia dela. Ela ficou assim, foi um negócio muito estranho, bem duro assim, no chão. Irmãos, essas experiências sofridas por nós nos traz uma certeza de que estamos no caminho certo. O diabo conhece quem é Jesus e ele treme diante de Jesus e da sua palavra. Somente eu citar o nome de Jesus, ele ficou enfurecido. Eu coloquei a palavra de Deus nos olhos dela e ela gritava dizendo que a palavra de Deus estava queimando os seus olhos. Meus irmãos, esta redenção de Jesus custou o preço do sangue dele por nós. Verso 9 e 10, Paulo trata da unificação. O propósito de Deus é o de estabelecer uma nova ordem, uma nova criação, na qual todos confessem que Cristo é a cabeça. Nela não haverá distinção, nem entre raça, nem entre gêneros. O universo de Deus, no qual o pecado introduziu a desordem e a confusão, será restaurado a sua primitiva harmonia e a unidade sob a supremacia de Jesus Cristo. Haverá um só pastor e um só rebanho, e será uma nova vida com Cristo. Por isso é que Paulo diz que Deus fez convergir todas as coisas para Jesus Cristo. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe, tanto no céu como na terra. A igreja é o centro, é o ponto central de onde Cristo exerce a sua soberania invisível sobre a totalidade inteira. Vendo essa perfeição de futuro, devemos ser estimulados a viver aqui como se estivéssemos lá. O crente deve estar com a mente nos céus, os pés na terra, mas a sua mente voltada para os céus. Uma outra coisa que me chama a atenção na obra de Cristo é a herança. Verso 11 e 12, a interpretação mais provável é que nós somos a herança, a propriedade particular de Deus. Isso tem ideia similar no Antigo Testamento, em vários textos, e é para o louvor da glória de Deus. O alvo de Deus é que a sua glória, a revelação de Deus, venha a ser conhecida por meio do seu povo. Menciono um fato do Velho Testamento que me chama muita atenção. Quando Moisés estava agoniado lá: Senhor, se o Senhor não for, com a tua presença fica difícil, eu não vou, não tenho condições, me mostra alguma coisa. Aí Deus disse assim: o que é que você quer? Ele disse assim: mostra a tua glória. Coisinha fácil, né? Aí Deus disse: a minha glória eu não posso mostrar agora, mas eu vou mostrar para você uma coisa. Eu vou mostrar um pouquinho da minha bondade. Deve ter havido uma paz enorme. Eu fico pensando o que é que deve ter se passado naquele momento ali. Deus disse assim: Moisés, eu vou só passar um pouquinho da minha bondade para você. São experiências extraordinárias que homens comuns como eu e você tivemos. Moisés teve esse privilégio. Deus disse assim: Moisés, eu vou só mostrar um pouquinho da minha bondade para você. Como o senhorio cósmico de Cristo, ou seja, o domínio que ele terá sobre todas as coisas, aumenta a sua confiança e esperança nele. Você realmente, meu irmão, minha irmã, acredita que um dia tudo estará debaixo de uma só cabeça? Você acredita que Jesus será o Senhor
Eu gosto daquela expressão quando diz que João chorava, porque não via ninguém no céu que pudesse desatar os selos e abrir o livro da vida. Aí o anjo disse assim: não chore, João. O Cordeiro, a raiz de Davi, ele que morreu e vive pelos séculos dos séculos, ele tem autoridade aqui para abrir os selos, abrir o livro da vida. Esse hino não bendiz o Filho, não há um eulogetos bendito para Jesus. É interessante, só tem para Deus nesse texto. Mas exalta a sua pessoa. O elemento gramatical mais repetido é a preposição grega em, que corresponde ao nosso em português, seguido do dativo. Ela vem com um pronome pessoal nele, ou com um nome em Cristo, no amado. A preposição aparece 10 vezes, sendo que em 9 vezes se aplica a Cristo e em 8 a obra mediadora de Cristo. A teologia do hino se centra na pessoa e na obra de Cristo e faz dele o referencial teológico. Teologia paulina aqui. O hino nos direciona para Cristo, no sentido de que nele as bênçãos de Deus foram transmitidas claramente aos fiéis. É pela união com o Filho é que passamos a pertencer ao Pai, do versículo 4. Ele nos tornou seus filhos em Cristo. A morte de Cristo na cruz nos trouxe o perdão dos nossos pecados. No tempo certo, o Pai unirá todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, sob a autoridade de Cristo. A morte de Cristo na cruz é o eixo da argumentação. Basta ver que fica quase no meio da argumentação, lá no verso 7, pode ler na sua Bíblia, e que se torna o referencial argumentativo da teologia paulina, da teologia do apóstolo Paulo. Portanto, irmãos, o culto cristão precisa ter uma forte ênfase cristológica. E mesmo pregando o Antigo Testamento, o sermão cristão tem que culminar na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Você já viu que como as coisas vão mudando? Os hinos eram cantados sempre ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, enaltecia a pessoa de Jesus. Agora, você tem poder, você tem valor, você determina, você não aceita a doença, é você. Deixou a centralização da pessoa de Deus e passou a centralização ser o homem. O homem é o centro. Deixou de ser crente para ser cliente. O pastor tem medo de pregar aquilo que está na palavra de Deus, porque ele pode afugentar muitos clientes. Quando eu prego a palavra de Deus, a autoridade não é minha, a autoridade é de Deus, da sua palavra. É a palavra de Deus a autoridade, não o homem, não o pastor, mas a palavra de Deus. Eu termino falando do Espírito Santo, é quem aplica a obra dos eleitos. O Deus Pai planejou na eternidade a nossa salvação, o Filho veio e executou no tempo, e o Espírito Santo aplica na vida dos homens. Eu me lembro de uma vez, eu preguei na cidade de Alexandria, quando eu era seminarista, e eu preguei sobre a Torre de Babel. Eu fiz uma confusão tão grande. Não sei se quem prega sabe o que eu vou dizer. Eu me achei tão ridículo que deu vontade de abrir um buraco aqui e sair para ninguém ver. Preguei, foi embora. Anos depois eu estou pregando em Recife. Aí veio um casal
Ele disse: pastor, eu queria falar com o senhor e tal. Pois não, eu já estava morando fora, em Minas Gerais. Aí vim pregar numa igreja de um colega meu aqui em Recife. E ele disse assim: olha, pastor, eu queria dizer uma coisa para o senhor. O senhor pregou quando o senhor era seminarista, lá em Alexandria. Eu não esqueço aquele sermão sobre a Torre de Babel. Eu disse: eita, meu Deus, o que é que esse cara vai dizer? Aí ele disse assim: eu tive dificuldade de dormir aquela noite, eu e minha esposa. Hoje nós somos lavados e purificados no sangue de Jesus. Eu sou presbítero da igreja, a minha esposa é presidente da SARP da igreja. Eu fiquei pensando: meu Deus, a tua graça é maravilhosa, porque eu entendi que para mim foi horrível. Tem dias que a gente acha assim: não, hoje eu preguei bem, né? A coisa está tudo bem. Deus não fala nada. Naquele dia o Espírito de Cristo tocou naquele casal que aceitou Jesus depois do meu sermão de confusão. Que eu fiz uma confusão com as línguas lá, e depois eu não sabia nem o que é que eu estava dizendo. E eu disse: meu Deus, que vergonha, eu não volto nunca mais nessa igreja. Acho que foi a última vez que eu preguei lá. Também não me chamaram também. Eu só aprendo, irmãos, que a graça de Deus é maravilhosa. Não é por causa da gente, é por causa do Espírito de Deus, é quem aplica no coração a obra redentora. Quando nos convertemos, somos batizados com o Espírito Santo. Ele nos dá a certeza de que Deus está ativo em nós. É o Espírito Santo da promessa, versículo 13, citado pelos profetas do Antigo Testamento e prometido por Jesus a seu povo. Paulo utiliza duas imagens para sublimar a significação do Espírito em nossa vida. Ele é o selo. A presença do Espírito Santo no seu povo é a prova de que este pertence a Deus. Eu tenho o selo de Deus, porque eu fui selado para o dia da redenção. Você tem o selo de Deus, porque você foi selado com o Espírito Santo para o dia da redenção. O selo com o Espírito fala de propriedade. O gado e até mesmo os escravos eram marcados com um selo pelos seus donos, a fim de indicar aquele animal a quem pertencia. Deus colocou o seu Espírito dentro do seu povo para marcá-lo como sua propriedade exclusiva. Por isso é que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, diz: vós sois uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O selo com o Espírito fala de segurança. A Bíblia tem várias ilustrações desse uso, quando o rei Dario selou a boca da cova dos leões. Daniel não tinha condições de sair, estava selado. No tempo em que Esther, a rainha, o rei usou seu anel para selar suas cartas e os seus documentos, está lá no Velho Testamento. E uma vez feito isso, ninguém podia alterar o conteúdo, porque estava selado com o selo do rei, ou o selo da rainha. Pilatos fez a mesma coisa quando ordenou que os soldados guardassem o sepulcro como bem parecer, e eles selaram a pedra do túmulo. Ele é o penhor. Penhor é aquilo que é dado como garantia. É o Espírito Santo que é o penhor. A palavra grega para penhor é arabon, de origem semítica, cujo sentido original vem do meio comercial. Quando uma pessoa comprava algo e dava outra quantia em dinheiro como espécie de entrada ou de sinal ou primeira prestação. Posteriormente foi usada no grego para falar de aliança de noivado. Quando Deus nos deu o seu Santo Espírito, Ele estava se comprometendo a dar-nos toda a herança reservada para os seus filhos nos céus. Então, se você não tem o Espírito no dia de Cristo, Ele não vai lhe reconhecer.
Se você tem o Espírito de Cristo, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí a terra que está preparada para você desde a fundação do mundo. Eu encerro dizendo o seguinte: cantamos que somos o povo de Deus, que Ele tem um propósito para nós, que Ele só e Ele deve ser bendito, que Jesus Cristo é o canal das bênçãos eternas de Deus para nós neste mundo, que tudo que fazemos é para o louvor da sua glória. Por tudo isto, que não haja estrelismo entre nós, nem banalidade no culto. Ele deve ser uma profunda reflexão para cada um de nós sobre o agir de Deus e o seu propósito eterno. Ele tem um plano para nós neste mundo. Ele tem um plano para nós, para a sua igreja. Fazemos parte deste propósito e por isso o louvamos para toda a final da nossa existência, da nossa vida. Os Efésios são chamados, e nós com eles, a louvar a Deus pelos seus atos em favor dos homens. É um testemunho do seu poder que opera em nós pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo dirá num momento também de louvor: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Que Deus nos ajude, tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém.